Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos, né? Chegando aí no nosso último momento juntos. Queria já agradecer, né, ao convite aí dos irmãos, irmão Thales, Sandro, pastor Clesiano também, né, os irmãos aí que estiveram orando por esse momento. Foi uma caminhada muito boa, né, mas está chegando ao fim. Mas eu estou feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, certo? Espero que Deus tenha falado aí com vocês nesses dias. Lembrando que fazer parte de uma comunidade é graça de Deus. Eu queria que vocês, se eu pudesse deixar uma coisa, né? Eu queria deixar exatamente isso, que estar em comunidade, obrigado, meu irmão. Estar em comunidade é uma graça de Deus na nossa vida, é uma bênção de Deus na nossa vida, Ele nos proporcionou isso. E por melhor que você ache que você é, você não merecia essa comunidade. Tem lhe amado, tem cuidado de você, tem dado todo o suporte para que você continuasse avançando em conhecimento de Deus, em maturidade. Então, seja grato pela sua comunidade, certo? Não seja aquele crente que fala mal da sua igreja. Pelo contrário, olhe para a sua igreja com graça, com amor, com bondade, lembrando do bem que ela tem feito a nós. Antes da gente entrar no nosso texto de hoje, eu queria fazer aqui algumas considerações, recapitular um pouquinho do que a gente viu até aqui, certo? E eu queria pontuar algumas coisas. Primeira coisa que a gente viu foi que a nossa comunhão, ela tem como base Jesus Cristo, certo? A gente pontuou bastante isso nos dois momentos, né? Que Jesus não é aquele que nos liga somente com o Pai, Ele sim, né, nos dá a salvação e agora a gente tem acesso direto ao Pai, mas Jesus também é aquele que nos liga com o outro. Esse conceito precisa estar bem claro na cabeça dos irmãos, e eu pontuei isso bastante hoje pela manhã, né, com relação às frustrações, que é importante que as frustrações com a comunidade cheguem logo para a nossa vida, para que a gente perceba que a nossa relação aqui, como comunidade, ela tem uma única pessoa, Jesus, certo? Então, sem Jesus, a gente tem essa tendência à destruição, a gente tem essa tendência a não ficar unido. É por causa de Jesus que a gente continua vindo para a igreja. É por causa dele que a gente continua buscando amar as pessoas que ele coloca do nosso lado, certo? Então, a gente precisa entender isso. Jesus é aquele que nos liga também, aquele que nos mantém em comunhão. Segunda coisa que eu queria lembrar aos irmãos é que a frustração dentro da comunidade é uma realidade, certo? Isso precisa ficar claro também. Você não pode chegar aqui na comunidade achando que, idealizando muitas coisas, né? Não, vai ser uma igreja maravilhosa, não vai ter problema nenhum. As frustrações que eu tive lá atrás, eu não voltei aqui. Os erros, né, que as pessoas cometeram comigo, os machucados, né? As ofensas que eu recebi lá, aqui não vai acontecer. Isso, obviamente, que é uma ilusão, certo? A gente vai se frustrar na comunidade, muitas vezes a gente vai tanto ser machucados, como também machucar os outros. Mas uma coisa precisa ficar claro, quando eu falei isso, eu não quis dizer que a gente deve tolerar o pecado no nosso meio, tolerar as ofensas no nosso meio, certo? Não quer dizer também que a gente vai expulsar você se você fez isso com alguém. A ideia é que a gente precisa mudar. A igreja é do Senhor. Por ser do Senhor, a gente vive na comunidade como Deus quer que a gente viva. Então, Deus não quer que você seja o cara irritante, o cara que é grosseiro com as pessoas, o cara que machuca as pessoas, o cara que está aqui para atrapalhar. Deus não quer isso de você. E a gente precisa entender isso. Certo? As frustrações vão acontecer, a gente vai tanto machucar as pessoas, como a gente vai ser machucado quando a gente estiver vivendo aqui, mas a gente não pode achar normal que isso aconteça. A gente deve ser inconformado com isso, como buscando mudar. Então, se você é essa pessoa, procure ajuda, procure a sua comunidade, certo? Seus pastores, seus líderes, para que você mude esses comportamentos. Terceira coisa que eu queria que os irmãos lembrassem é que é necessário que a gente seja intencional nas nossas relações aqui como comunidade, certo? Não apenas
reativos, como a gente falou hoje pela manhã, né? A gente precisa sim reagir quando somos ofendidos, suportando ali, né? Perdoando os irmãos, amando quando necessário, tendo paz quando necessário. Mas Deus nos chama também a agir na comunidade de uma maneira que é santa, ou de uma maneira propositiva, que a gente viu que isso deveria ser feito tendo a palavra de Deus como regra para a nossa relação, certo? Então a gente conversa sobre a palavra, a gente exorta a palavra, a gente canta a palavra, a gente ouve através da pregação a palavra. A gente precisa ser intencional na nossa participação dentro da comunidade, certo? Lembrando aquilo que eu falei também. Ou a gente está na comunidade para edificar, para construir, para ajudar a comunidade a avançar, ou a gente está aqui atrapalhando. Ou a gente está aqui para destruir. Meio termo não existe. Ou você está aqui para edificar, ou você está aqui para destruir. Meio termo não existe. Certo? Então você precisa ter a sua participação dentro da comunidade, uma participação que é positiva. É para edificar. Tudo que eu faço dentro da comunidade, eu faço para edificar. Se eu estou diante de algo, né? Eu vou falar alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, eu preciso refletir. Isso é para edificação da comunidade? Isso é para o bem da comunidade? Ou é só para o meu bem? Ou é só para o meu conforto? Certo? Eu preciso ter em mente que a minha participação dentro da comunidade, ela precisa ser positiva. Ela precisa ser para edificação. É para isso que a gente está aqui. É para isso que Deus nos colocou aqui. A quarta última coisa que eu queria lembrar é que a gente precisa ser grato pela comunidade que Deus nos deu. Se foi nessa comunidade que Ele me trouxe, é porque é o melhor para mim. Talvez você não entenda, talvez você esteja aqui triste pensando em sair. Se Deus te colocou nessa comunidade, é o melhor para você. Foi Deus que te trouxe aqui. Foi Ele que te trouxe para estar aqui sentado, ouvindo a pregação da palavra, participando dos sofrimentos da igreja. Então é o melhor para a sua vida. Se é o melhor para a sua vida, seja grato por isso. Lembrando as palavras lá do Bom Reva que eu citei hoje pela manhã, né? Se a gente não consegue agradecer a Deus pelas coisas pequenas que Ele nos dá dentro da comunidade, Ele não vai nos dar, né, uma coisa grandiosa. Aqueles que não amam a igreja real, aqueles que amam uma igreja fictícia, né, uma igreja que está lá na nossa cabeça, a gente acha que deve ser dessa maneira. A gente nem consegue essa igreja idealizada, como a gente destrói a igreja que Deus nos deu. Então, idealização com relação à igreja não funciona, certo? Não funciona. Deus nos deu uma igreja real. Igreja real é de pecadores junto comigo, que crescem junto comigo. Essa é a realidade da comunhão. A gente vai sim sofrer, a gente vai sim se machucar, mas a gente continua avançando. A gente continua crescendo. A gente continua amando uns aos outros. Certo? Sair da comunidade não é opção para a gente. Essa relação que a gente tem aqui é uma relação de aliança, é uma relação pactual. A gente tem responsabilidade dentro do corpo. A gente tem responsabilidades aqui. E a gente vai abraçar aquilo que Deus nos chamou a fazer. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em João capítulo 13. A gente vai ler dos versículos 13, na verdade, do versículo 34, 31 até o versículo 35, certo? João capítulo 13, versículos 31 até o 35. Primeiro momento a gente colocou as bases da nossa comunhão, e ela tem como base, ela tem como liga Jesus Cristo. Hoje pela manhã nós falamos
sobre como deve ser a nossa comunhão, certo? Amando uns aos outros, sendo uma comunidade marcada pela paz, né? A gente não retribui com maldade, com ira, mas a gente retribui as ofensas que a gente recebe aqui dentro da comunidade, com perdão, suportando. E hoje eu queria falar um pouquinho com os irmãos a respeito como a nossa comunhão ela contribui para o avanço da missão de Deus e do avanço do reino do Senhor. E isso acontece por meio do amor que temos uns pelos outros. Vamos ler João capítulo 13, versículos 31 até o versículo 35. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, mais uma vez, tua palavra está aberta diante de nós. Queríamos te clamar que o Senhor se fizesse presente nesse momento, que a tua palavra seja pregada fielmente, Deus, aquilo que o Senhor tem colocado, tem me confrontado com esse texto, que o Senhor possa me usar também para confrontar a tua amada igreja aqui, que os irmãos estejam atentos à tua palavra, e que no final de tudo a tua igreja seja mais uma vez edificada, e que o Senhor receba a glória que só a ti merece. Possamos estar envolvidos nesse momento, lembrando que isso é importante para a nossa verdadeira comunhão. É o que eu te peço, Deus, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Pois bem, né, a gente está aqui nos últimos momentos da vida de Jesus, né, os discípulos estavam passando por um momento muito conturbado, certo? Eles tinham visto Jesus fazer muitos milagres, um poder assim sobrenatural, né? Ele acalma a tempestade, ele faz mortos ressuscitar. Os discípulos têm contato com isso tudo, só que de repente eles recebem a notícia que o seu mestre, o amado mestre Jesus, ele vai ter que morrer. Então eles estão num momento aqui meio nebuloso, né? Meio complicado aqui, eles não conseguem assimilar muitas coisas. João Calvino, ele diz que até hoje, quando somos lembrados da morte de Cristo, isso nos faz tremer. Mas no nosso caso, a gente sabe o que aconteceu. Jesus ressuscitou, mas no caso deles, até aquele momento, eles só tinham entendido que Jesus ia ter que morrer. Então eles estavam num momento assim, muito conturbado, tristes com tudo que estava acontecendo, com tudo que Jesus estava falando para eles. Suas mentes ali estavam enfraquecidas com todas aquelas informações. E Jesus, nos seus últimos momentos, né, ele procura trabalhar a fé daqueles irmãos, daqueles discípulos. Ele procura fortalecer aqueles irmãos, para que eles não sejam vencidos pela dor. Nosso Senhor, então, ele vai mostrar aos discípulos que a mesma cruz que causará sofrimento e morte a ele, também será o instrumento de trazer glória, de trazer honra. Certo comentarista, ele vai dizer que no agora aqui de Jesus, após a saída de Judas, né? Judas sai, eles agora, já, é como se já se manifestasse ali o triunfo da missão de salvação. É como se já fosse um prenúncio da glorificação. Passou esse momento. O Matthew Henry, ele vai dizer que Jesus já havia sido glorificado por seus milagres, pelos seus ensinos, mas que agora se refere à glorificação através do sofrimento, como expressão mais sublime da sua honra. Versículos 31 e 32 aí, eles querem mostrar exatamente essa glorificação do Filho aqui.
Essa expressão, quando ele traz à tona, filho do homem, vai nos remeter lá a Daniel capítulo 7. Quando lá o filho do homem vai receber autoridade, vai receber honra, vai receber glória. Jesus, lá em Mateus capítulo 28, ele vai dizer que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide e fazer discípulos. A autoridade, a glória, a honra de Jesus é como se fosse a gasolina para o avanço da missão, para nos empurrar para dentro dessa missão. Jesus aqui, ele vai fazer uma espécie de jogo de palavras, com essa palavra aí, glorificado, né? Ela vai aparecer 3 vezes como glorificado, mais 2 com glorificará. E essas 2 ações aqui, elas vão remeter tanto a Jesus, como a Deus Pai. Interessante, né? Você até fica meio, Jesus vai falando assim, fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, e você não entende muito bem. Mas quando Jesus vai para a cruz, aquele também é o momento da sua glorificação. E quando Jesus é glorificado ali, o Pai também é glorificado nos céus. Quando o Pai é glorificado, agora ele é esse agente que glorifica o Filho. Então, ele é tanto o agente de glorificar, como ele é aquele também que é glorificado. Além disso, aqui a gente percebe que Deus, no fim de tudo, vai ser glorificado. Tudo isso aqui me mostrou 2 coisas, irmãos. Primeiro, é que tudo aconteceu com Jesus, todo o seu sofrimento, toda a sua morte, não aconteceu por acidente. Não foi um acidente, assim, Jesus foi pego ali desprevenido. Pelo contrário, foi plano soberano de Deus para glorificar o seu Filho Jesus. Consequentemente, ser glorificado ali também. Por meio do sofrimento, por meio da morte. O sacrifício de Jesus mostra o meio pelo qual Jesus foi glorificado. João Calvino vai dizer que, pois na cruz de Cristo, como num magnificente teatro, a inestimável bondade de Deus é exibida diante do mundo inteiro. Aquilo não foi por acaso, aquilo foi plano de Deus. Ele quis ser glorificado ali. E daquela maneira, é escandaloso para a gente. Eu fico imaginando a mente dos discípulos naquele momento e ouvindo Jesus dizer aquilo. Como é que uma morte escandalosa daquela é como um criminoso sendo horrorizado ali? Vai trazer glória para Deus. Segunda coisa é que, de alguma maneira, a glória de Cristo na cruz do Calvário, ela deve ser usada para nos consolar diante desse mundo mau, mas também nos encorajar a nos engajar no que Deus está fazendo no mundo, através da igreja. Sofrimento precede glória. Sofrimento precede glória. É isso que Jesus está dizendo. Esses estudos aqui me mostraram que a gente pensa, fui estudando esses textos aqui, e uma das coisas que mais tocaram meu coração é que a gente estuda pouco sobre a cruz. A gente traz pouco a realidade da cruz para as nossas vidas. A cruz serve para nos aproximar de Deus, a cruz serve para nos aproximar dos nossos irmãos, a cruz serve para nos encorajar a participar da missão, a cruz serve para nos consolar, para nos exortar, a cruz serve para nos alegrar, porque se estamos sofrendo, lembre que sofrimento precede o quê? Glorificação. Se estamos sofrendo, a gente pode ficar tranquilo, porque tudo isso aqui vai passar, e um dia a gente vai ser glorificado, e melhor, estaremos com esse Senhor aqui, com Jesus, eternamente. O seu sofrimento não vai ser maior, certo? Não é maior que a glória que há de ser revelada. Então a gente aguarda, a gente vive nessa expectativa. A gente vive nessa expectativa, isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar, por mais que meu coração esteja atribulado, por mais que eu não aguente mais,
eu preciso lembrar que isso vai passar. Daqui a pouco eu vou estar com o meu Senhor. Sofrimento precede glória, sofrimento precede a nossa glorificação, assim como aconteceu com o Senhor Jesus. Após falar aqui sobre a glorificação, eles poderiam ficar empolgados, né, refletindo sobre a glória de Jesus, sobre o que vai acontecer com ele. E aí, de repente, Jesus vem com uma espécie de balde de água fria, né? Mas, porém, entretanto, já eu vou ter que ir. E para onde eu vou, vocês não vão. Possível, né, que os discípulos não ficassem aqui profundamente tristes com aquela notícia, com aquela informação. Não tem como. Ele estava lá em cima, glorificação, Deus vai ser glorificado, eu vou ser glorificado. Eles já estavam meio que numa mudança ali de pensamento, mas de repente vem a notícia: eu vou ter que partir, eu vou ter que ir embora, e para onde eu vou, vocês não vão. Parece seco aqui, como Jesus falou, né? Mas quando ele vai chamar de filhinhos, ele está demonstrando exatamente essa grande preocupação que ele tem com seus discípulos. Jesus ama seus discípulos, irmãos. E ele demonstrou isso de muitas maneiras, eu vou mais na frente falar sobre isso. Mas ele ama profundamente os seus discípulos. Essa afirmação aqui de Jesus não é só uma afirmação qualquer. Ele está como se ele estivesse exortando aqui esses irmãos, esses discípulos. Tenham paciência, aguentem mais um pouco. É a mesma coisa que ele diz para a gente: tenham paciência. Irmãos, só falando pecado para os irmãos, né? Hoje de manhã eu falei da murmuração. Eu tenho uma luta contra a impaciência. São bem próximos, né? Impaciência e murmuração, bem pertinho um do outro. Eu tenho uma luta com essa questão de esperar, né? Tem uma luta assim. Paciência para mim é um grande desafio. E Deus me pede, quanto mais eu oro para Ele, Deus muda a situação, muda isso, muda aquilo, mas Ele é como se Ele estivesse falando: vai aguardar mais um pouquinho, vai esperar mais um pouquinho. A minha graça é que te basta. É a minha graça, então aguarda mais um pouco. Certo? E eu tenho que lidar com isso. Ter paciência não tem muito segredo não, você vai ter que aguentar. Vai ter que aguentar, essa é a realidade. Então aguente mais um pouquinho. É por um breve tempo. Quando Jesus fala que seus discípulos ali, eles não poderiam ir para o lugar que ele iria, ele estava pensando exatamente na obra da cruz, né? Essa obra só Jesus poderia fazer, que depois da morte seria glorificado e todas as outras coisas. Mas os discípulos iam passar por isso, iam ter que passar pela morte também, e depois ser glorificado. O Morris, ele vai dizer duas coisas interessantes sobre esse versículo aqui. Primeiro, ele diz que a expressão vocês me procurarão não significa apenas saudade, não tem a ver só com aquele sentimento de eu querer estar perto, mas é como se eles estivessem, em algum momento depois, buscando desesperadamente a orientação espiritual, uma vez que a ausência de Jesus, ela vai ser sentida. A perseguição ia chegar, em determinado momento o sofrimento ia aumentar, e agora eles querem mais de Jesus. Eles querem orientação, não é só um sentimento de saudade, que envolve essa realidade espiritual. Segundo, ele diz que, para os judeus, essa busca terminaria em frustração. Lá no capítulo 7, versículo 34, ele diz a mesma coisa, a mesma frase. Mas para os discípulos, terminaria na esperança da reunião futura. É o que a gente aguarda, irmãos, essa reunião futura. Eu falei muito hoje pela manhã, como esse momento aqui, ele é importante. Às vezes a gente trata como um momento qualquer, mas isso daqui precede o que vai acontecer na eternidade, quando nações, muitas línguas, muitos povos, todos vão cantar ao Cordeiro. Todos vão cantar a Jesus, aquele que morreu, mas que agora é glorificado. É triste saber que alguns de nós talvez não sentiriam nada se não pudesse mais ter a comunhão com os irmãos,
que não sentiram a mínima saudade de estar nesse ambiente familiar aqui. Uma vez um irmão lá da igreja, pregando sobre João na ilha de Patmos, né, na sua prisão lá, e ele comentando sobre aquilo, ele disse assim, João ele está triste por não poder estar com os irmãos, profundamente triste por não poder estar com a sua comunidade. Mas alguns de nós, aquilo que é terrível, aquilo que é uma prisão para João, para alguns de nós, provavelmente seria alegria, ou um sonho. Não é triste saber que alguns de nós não têm saudade dessa comunidade, saudade dessas pessoas, que talvez preferiria não estar aqui? É triste a gente saber que essa é uma realidade. A solidão, ela sempre foi um problema, desde antes da entrada do pecado no mundo. Deus já tinha olhado, antes do pecado entrar no mundo, solidão não dá. Vou criar a mulher aqui para resolver isso. Porque isso não representa quem Deus é. Deus não é um Deus solitário. Deus não é um Deus que é solitário. Ele é um Deus que vive em comunidade. Deus não nos criou para sermos sozinhos, para ficarmos isolados, mas para vivermos aos pés do Senhor, cumprindo a missão que Ele nos deu, em comunidade. É em comunidade. A grande comissão, por exemplo, impossível você sozinho cumprir a grande comissão. Paulo, tamanho de Paulo, os países que Paulo passou, ele não foi capaz de fazer isso. Para cumprir a grande comissão, é preciso da igreja. E da igreja como um todo. É preciso da comunidade. Viver em verdadeira comunhão é viver ligado aos seus irmãos, por meio de Jesus. Viver em verdadeira comunhão é viver em harmonia com seus irmãos, tendo paz, vivendo em amor. No entanto, viver em verdadeira comunhão também é perceber o propósito de Deus da comunhão, que é mostrar ao mundo que nós somos discípulos de Jesus. E a gente vive assim. É com amor mesmo. É suportando uns aos outros mesmo. Mesmo aqueles difíceis de amar, mas a gente vai amar. Na comunidade dele, a gente vive dessa maneira. A gente vive desse jeito. Porque isso mostra ao mundo como a nossa comunidade vive. A missão de Israel era ser um povo santo, separado. As nações iriam olhar para eles, ver como eles vivem, suas leis, como eles se relacionavam com o seu Deus, e eles, rapaz, esse povo é diferente, esse povo é especial. Isso acontece em alguns momentos. A gente vê Raabe, a gente vê a própria rainha de Sabá, eles ficam maravilhados com aquilo, entregam suas vidas a Deus. Não é que a gente abandonou, né? A gente pega essa ideia aqui. A maneira como a gente vive dentro da comunidade mostra ao mundo também como é que a gente vive. Quando a igreja de Antioquia ela foi chamada de cristãos pela primeira vez, era muito por isso. Pela maneira como eles se relacionavam. Partir do pão, cuidando uns dos outros. E aí as pessoas de fora olham para eles e percebem que é uma comunidade de Jesus. A gente não vive sozinho. A gente não foi chamado para viver sozinho. A gente foi chamado para viver em comunhão. Entender que na comunhão Deus tem propósito. Deus mostra ao mundo como a gente vive. Os discípulos, eles provavelmente estavam tristes ali com aquela notícia, a partida de Jesus. Perdidos, né? 3 anos seguindo o mestre. Às vezes a gente tem uma leitura dos discípulos sempre como a parte ruim, né? Mas os caras passaram 3 anos com Jesus, diretamente seguindo ele, vivendo o que ele estava dizendo. A vida deles era Jesus. De repente, Jesus é tomado. E agora? 3 anos. 3 anos. E agora Jesus é tomado. Então eles estavam naquela loucura. Como é que eles iam viver? O que eles iam fazer? E aí de repente vê os versos 34 e o versículo 35. Jesus vai responder: amar uns aos outros. Essa é a missão que ele nos entrega agora. É amar
uns aos outros. Amar os irmãos é continuar amando Cristo, que não se vê. Essa é a lógica aqui. E isso parece estar muito presente nos discursos de Jesus. Lembra aquele episódio que ele vai falar: quando foi, Jesus, que demos de comer, que te vestimos? Foi quando vocês fizeram isso aos meus pequeninos. A gente é como se a gente estivesse demonstrando o nosso amor a Jesus, ou amando o próprio Jesus, quando a gente ama os nossos irmãos. É quando a gente ama os nossos irmãos que a gente demonstra o amor que temos por Deus. É por isso que eu falei isso lá atrás, naquele exemplo lá do casal que eu estava acompanhando. Não tem como você olhar para a sua espiritualidade apenas de uma maneira individual. Eu faço devocional, eu leio a palavra de Deus, eu oro ao Senhor. Esses são os nossos parâmetros. Interessante que nunca tem gente nesses parâmetros que a gente coloca, para saber se a gente está bem ou não. Nunca tem pessoas. E quando a gente olha para a palavra de Deus, você não ama Jesus se você não ama as pessoas que Deus coloca para você amar. Não tem como você estar bem com Deus se você não ama quem está do seu lado. A espiritualidade que Deus mostra aqui para a gente é uma espiritualidade que está envolvida com quem está do nosso lado. Amar a Deus é amar quem está do nosso lado. Ele quer que o seu povo seja marcado pelo amor. Seria a primeira vez aqui na história que haveria um grupo que era marcado não por etnia, não por ideologia, mas pelo amor mútuo. Jesus não precisou fazer uma revolução, arrumar briga, fazer aquelas badernas. Ele decidiu que ele ia mudar as coisas através desse vínculo que é o amor. Eu lembro muito do apóstolo Paulo, quando ele está tratando ali com Onésimo e com Filemon, e aí as pessoas ficam dizendo, não, mas Paulo não foi contra a escravidão, ele poderia ter... Não é que Paulo não tenha sido contra a escravidão, mas o meio que que Paulo encontrou, o meio que ele usou para vencer a escravidão, não foi os meios que normalmente as pessoas usam, mas foi o amor. Receba ele, não como um prisioneiro, não como seu escravo, mas como um irmão. Ele utiliza o evangelho, é o evangelho que muda a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Então não é que ele não tenha sido contra a escravidão, mas ele utiliza o evangelho, o amor, como ferramenta para isso. Jesus não quis apenas que o mundo ouvisse sua mensagem, ele queria que o mundo visse em ação, por meio do amor ativo entre seus seguidores. Amar uns aos outros é uma construção comunitária que revela o caráter de Cristo no meio da igreja. Se somos ligados a Jesus, que é amor, nada mais normal do que amar. Jesus é amor, como 1 João vai falar. Se ele é amor e eu estou ligado com ele, é normal que eu ame. Então é o amor de Cristo aqui, e não amor próprio. O mundo fala muito sobre amor próprio, Isso é uma ilusão, um absurdo. Você já se ama, e essa é uma realidade, você já se ama. Senão você não estaria aqui hoje. O que você precisa é ter esse parâmetro de Jesus, do amor dele para com a sua igreja. Quando ele fala aqui que os irmãos devem se amar como ele mesmo os amou, nós vemos que Jesus é esse padrão de amor. E quando a gente olha para Jesus, o parâmetro é alto, O parâmetro de Jesus com relação ao amor é imenso e, de fato, a gente não tem como reproduzir assim em sua completude. Mas como é que Jesus amou aqui, A gente olha para o Evangelho de João e a gente vê algumas coisas. Por exemplo, ele vai afirmar lá em João 13 que Jesus amou os seus discípulos ali até o fim. Ou seja, é um amor que é perseverante, é um amor que continua, é um amor que é fiel. Não por causa, ele não ama por causa das suas falhas e quebra esse amor. Ele continua nos amando.
A gente vê que ele amava de forma pessoal. Lá em João 11:3, ele vai dizer: Senhor, este enfermo é aquele a quem amas. Lembra de Lázaro? O texto vai falar: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Era um amor que não era genérico, era um amor por pessoas reais. Jesus sabia quem amava. Ele era atento às dores ali de cada pessoa. O discípulo João, discípulo João, ele é repetidamente chamado de o discípulo a quem Jesus amava. Era uma amizade muito diferente. Fico imaginando como é que João é considerado amigo, assim, próximo, mais próximo do que os outros discípulos. Que alegria ele deveria ter em seu coração, ter como principal amigo a pessoa Jesus. Jesus vai dizer: como o Pai me amou, também eu vos amo. É uma medida aqui. Assim como Deus me amou, esse é o parâmetro que eu amo os meus irmãos. Esse é o parâmetro aqui. Esse elo perfeito. Esse amor também, ele vai se mostrar supremo na entrega. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15:13. Ele dá a sua vida. Olha o parâmetro de Jesus. E é interessante a relação de amizade, porque relação de amizade não tem nada que os ligue. É diferente de eu ter sangue ali aos meus familiares. Eu tenho sangue ali, então tenho uma certa proximidade. Minha esposa, eu tenho um pacto que a gente fez. Mas com amigo não se tem isso. Não se tem questão de sangue, não se tem pacto, aliança. Não tem nada. Por isso que esse amor é maior, aquele que dá a vida pelos seus amigos. Isso foi cumprido na cruz. A oração do sacerdotal também, Jesus vai incluir os discípulos no amor do Pai, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim, João 17:23. Ou seja, o amor de Cristo, ele é perseverante, ele é pessoal, ele é relacional, perfeito como o amor do Pai, sacrificial. E ele também intercede. Esse é o padrão que Jesus nos dá. Só no Evangelho de João. Se a gente pegasse os outros evangelhos, a gente poderia explorar em uma infinidade de outras coisas. Mas é assim que a gente deve amar os nossos irmãos. É se entregando, é se sacrificando, é orando por eles, é se preocupando com eles. Atanásio, ele vai dizer assim: Cristo tornou-se o que nós somos para nos tornar o que Ele é. Assim como os discípulos aprendiam com seus mestres, observando a vida deles, era assim que o discípulo aprendia. O mestre ia lá e ele ia só observando, aí ele ia repetindo. Do mesmo modo, a gente olha para Jesus e a gente aprende como Ele ama. O seu modelo de amor não é o mundo, o seu modelo de amor não é aquilo que você acha, a maneira como você acha, porque às vezes a gente ama como a gente acha que a gente deve amar. A gente ama as pessoas do jeito que eu acho que deve ser. Então, normalmente é confortável para mim, porque foi eu que estipulei como deve ser. Mas o nosso parâmetro não é o mundo, não somos nós, mas é Jesus. Ele é o parâmetro desse amor. E isso não é fácil, irmãos. Eu entendo demais. Não é fácil. Exige muito de nós. Na verdade, exige tudo de nós. Amar é de fato um sacrifício muito grande. É por isso que eu falei, pregação pela manhã, que é muito difícil a gente definir o que é amor. Alguns vão definir amor como um sentimento, outros vão dizer no campo intelectual, é uma decisão. Mas quando a gente olha para Jesus, é complexo demais. Mas o nosso Senhor vai nos chamar a viver assim, pactar o mundo com esse tipo de amor, mesmo amor com que Jesus nos amou. Eu queria caminhar para as nossas aplicações, no livro que os irmãos estão usando, os jovens, a comunidade verdadeira comunidade, ele vai colocar 4 coisas, que para mim são as coisas que tem aqui no nosso texto,
que demonstra se você está de fato vivendo em comunhão com seus irmãos. Primeira coisa que ele vai dizer, vai nos questionar, é se a gente tem cuidado uns dos outros. Se a gente tem demonstrado preocupação uns com os outros. Como é que você tem lidado quando você descobre que o seu irmão caiu em pecado? É com fofoca? É desprezando o seu irmão? Ou é cuidando dele? Ou é zelando por sua alma? Como é que você tem se preocupado com seus irmãos? Se você vive em verdadeira comunhão, você se preocupa com eles. Você não é aquele que fica falando mal dos seus irmãos. Você zela pela vida deles. Se preocupa com eles. Ele vai nos chamar também a se perguntar se a gente está em verdadeira comunhão, se a gente tem honrado os nossos irmãos. Como eu falei pela manhã também. Uma das coisas que mais suga a nossa energia como pastores na comunidade é ter que resolver conflitos. E normalmente são conflitos que aparecem por causa de ego, porque eu me acho superior aos irmãos, então eu tenho que receber uma honra diferente. E aí a gente olha para Jesus lavando os pés dos seus discípulos. A gente vê Jesus, como Filipenses capítulo 2 vai dizer, né? Humilde. Jesus sendo humilde. Como é que você tem honrado os seus irmãos? A palavra nos convida a honrar os nossos irmãos, a colocar os interesses dos nossos irmãos como mais importantes do que os nossos. Se você vive em verdadeira comunhão, você honra os seus irmãos e você coloca eles como superiores a você. Contracultural total, né? Contracultural total. Se eu falar isso aqui no mundo, eles vão me chamar de besta. Mas aqui na comunidade do Senhor, é a maneira como a gente vive. Terceiro, exortando uns aos outros. Lembra de Hebreus capítulo 10, lá no versículo 25? Se você não exorta os seus irmãos, se você não aconselha os seus irmãos e você é aconselhado, se você não faz isso, você não congrega. Vir à igreja, sentar, ouvir o sermão e ir para casa, isso não é congregar. Congregar é quando a gente exorta mutuamente. Tanto exorta os nossos irmãos, como a gente também é exortado. Congregar é isso, para Hebreus capítulo 10, versículo 25, 24 e 25. Não tem outra coisa não. É participar da vida dos seus irmãos. Sabe? É se interessar por eles. É isso que a gente vê na pessoa de Jesus. Quarta e última coisa. Ele vai nos chamar a atenção se a gente tem orado pelos nossos irmãos. Essa é uma questão que me pegou bastante. Ultimamente eu acho que eu tenho orado muito por mim, né? Até quando a gente ora pela nossa igreja, é a nossa igreja. É pela nossa igreja. No final de tudo aqui, o que está em jogo é a gente. Você ora pelos seus irmãos, você tem colocado em oração a vida deles, você sabe pelo que orar pelos seus irmãos, você sabe que seus irmãos estão passando para que você ore por eles. Se você vive em verdadeira comunhão, você ora por sua comunidade. Queria encerrar com uma história que eu já compartilhei algumas vezes lá na igreja. Estava indo para o trabalho, né, e tem uma caminhadinha para pegar o ônibus. E aí, assim que eu dobrei a esquina, aí lá na frente eu vi um senhor, ele estava caído, mas ele estava querendo se levantar. Eu percebi que ele estava bêbado, né? Bem comum, cenas bem comuns que tem no nosso dia aqui, né, no Ceará. Acontece muito. E aí, de repente, eu vi ele de imediato. Só que me chamou a atenção, não foi só ele estar ali deitado, porque ele está deitado, a gente passa em muitos cantos e isso acontece. Só que ele estava querendo se levantar e ele não conseguia. Ele não conseguia, parecia algo que tinha acontecido. Aí eu fui. Passei a pista e já fui na direção dele. Interessante que passou um carro e ele levantou a mão para pedir ajuda. Então, vou ajudar, né? Quando eu fui lá, cheguei lá nele, vamos lá, coloquei ele aqui, levantei. Quando subiu aqui, pensei que ele ia só levantar aí, né? Eu já estava quase no horário do ônibus. Quando eu levantei ele aqui, ele foi andar, não conseguia andar. Quando ele caiu, ele bateu a perna e a perna dele, ele simplesmente não conseguia. E eu também não conseguia levantar ele. Porque ele era pesado, ele não tinha como botar força e eu fiquei lá, né? Tentando, não dava.
Aí eu, rapaz, e agora? O que eu vou fazer, né? O ônibus quase chegando, vou chegar atrasado no trabalho, preocupado. Vou falar aqui com o irmão. Liguei para o irmão, morava ali perto. Ele foi rápido. E aí, ele foi e me ajudou, né? A gente foi levando ele no ombro aqui, bem devagarzinho. Ele morava relativamente perto, alguns quarteirões. E a gente chegou lá. Quando a gente chegou lá, a esposa dele estava lá. A esposa dele nos recebeu, né? Agradeceu. E aí contou um pouquinho a respeito da história dele, né? Ele estava mais de um ano sem beber. Ele tinha, né, o vício da bebida. Estava mais um ano sem beber. E aí ele simplesmente foi na feira, ofereceram bebida para ele, bebeu, não conseguiu parar. Quando voltou, já no nível de embriaguez assim, absurdo, topou lá na calçada e se machucou. A esposa dele era uma crente em Jesus, da Assembleia de Deus, e sofria com aquilo, obviamente, há muito tempo. Ele já tinha ido para a igreja, não conseguia ali se firmar, e, enfim, a gente deixou ele na casa dele, enfim, ela agradeceu, eu fui para casa, eu fui para o trabalho, né, já estava atrasado, pedi um Uber e fui. Só que aquilo ficou martelando na minha mente, né, rapaz, eu não tinha como, ele estava bêbado, né. Só que no evangelismo lá da igreja, a gente tem todos os sábados, a gente sai para evangelizar, e irmãos, vamos lá na casa daquele, compartilhei com os irmãos, e a gente foi lá na casa dele. Quando ele viu assim, eu nunca esqueci, assim, o sorriso absurdo, assim, e ele agradeceu muito. A gente teve um tempo ali com ele, com a sua família, pregamos o evangelho para ele, né, a sua esposa ali, era crente de Jesus, né, ficou ali intercedendo pela gente, servo de Deus. Eu fico pensando assim, sabe, a gente tem desafios nos nossos casamentos, e aí quando a gente se depara com situações como essa, rapaz, eu reclamo de barriga cheia. A pessoa passou anos nessa situação. Quantas vezes isso já aconteceu com ela? E ela está lá, no casamento, sendo fiel a Jesus. A gente pregou o evangelho para ele. Ele, olha, eu vou entregar minha vida a Jesus. Amanhã eu vou lá na igreja, mas eu quero fazer isso aqui. Ele se ajoelhou lá, a gente se ajoelhou com ele, oramos ao Senhor. E a gente crê que ele foi para a igreja da esposa, né? Mas uma das coisas que mais me marcaram aquilo é que a gente pôde contribuir, não foi só com aquele homem. A gente pôde pregar o evangelho para ele, mas a gente contribuiu com aquilo que aquela mulher ela precisava. Ela precisava de ajuda. E a gente pôde ser suas mãos, né, os seus pés ali naquele momento, dando suporte a alguém que não é da nossa comunidade, mas é uma serva de Deus. Mas é uma serva de Deus, e a gente precisa amar com o que ela precisa. O convite que a gente está fazendo essa noite é para que você tenha isso na sua mente. Você não ama, não é do jeito que você quer, mas é do jeito que Jesus lhe chamou a fazer. É seguindo o modelo dele. E às vezes ele vai lhe chamar para amar de uma maneira difícil, amar de uma maneira dolorosa. Mas ele fez isso por nós. E a gente deve replicar também na nossa comunidade. Vamos orar. Deus Santo, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado que o Senhor nos ama. E é um amor indescritível, Deus. Muito superior aos nossos. Mas nos ajuda a olhar para a pessoa do teu Filho e reproduzir, Pai, o amor que a gente recebeu ali na cruz. Às vezes suportando os irmãos mais fracos, os irmãos que dão trabalho, mas lembrando também que nós damos trabalho muitas vezes, e os irmãos continuam nos amando, continuam zelando pela nossa alma. Nos ajuda a amar como o Senhor tem nos amado, dessa maneira tão misericordiosa. Nos ajuda a retribuir aquilo que o Senhor tem feito por nós, dentro da nossa comunidade. É o que eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Amém.